próximo dia 28 de junho serão ordenados na Sé Nova de Coimbra, por Dom Virgílio Antunes, 3 novos diáconos em ordem ao presbiterado. O Correio de Coimbra, em parceria com a Centro TV, esteve à conversa com Jorge Germano, natural da paróquia de Nogueiro do Cravo, atualmente ao serviço da Unidade Pastoral de Conímbriga. Também com Nuno Fileno, natural da paróquia de Almalaguês, atualmente ao serviço da paróquia de Ceira e São João Batista e ainda responsável pelo coro diocesano. E com Pedro Simões, natural da paróquia de Barcoço e atualmente ao serviço da paróquia de Pombal. Ora viva, caros amigos. Em primeiro lugar, muito obrigado por terem aceito o convite do Correio de Coimbra da Centro TV para esta entrevista. Daqui a poucos dias vocês estarão ali, prostrados, diante da comunidade cristã, aqui na Sé Nova, num gesto eloquente, um gesto que fala por si e que sublinha a necessária humildade de quem recebe um ministério da parte de Deus e ao mesmo tempo evoca uma ponte que vocês pretendem ser pelo vosso ministério entre Deus e os homens. Vocês não serão parte dessa obra de arte. Eu gostava depois de saber, se me é permitido, quais são as disposições interiores, as vossas motivações, expectativas que sonham, porque não, para esse momento tão singular que vão ter no dia 28. Durante o percurso que fiz de caminhada em relação ao sacerdócio, realmente olhei sempre para a figura do padre como aquele que serve e não como aquele que é servido. E realmente foi isso que me fez despontar em mim a vontade de me questionar acerca desse meu percurso, porque não ser padre um dia. Realmente foi através do testemunho do meu pároco que realmente percebi que Deus se calhar me apontava o caminho por ali. Um padre que não se resumia só a celebrar as Eucaristias, mas principalmente isso, mas que também se preocupava em ajudar o outro, o próximo, o mais necessitado. E tu, Germano? Olha, sonhos, motivações, de facto, é da grande felicidade e da grande realização. Não só pessoal, mas também da realização comunitária, desta entrega, neste sinal de prostração, de facto. A minha felicidade pessoal, também com a felicidade de todos aqueles que, de certa forma, irão estar presentes, mas que também não irão estar aqui presentes e que têm acompanhado e acompanham através da oração. É de facto a grande motivação e o grande sonho que faz continuar dia após dia a levantar e a abrir os braços para continuar este grande trabalho nesta nossa diocese. E tu, Fileno, o que achas? A motivação principal e que vem do próprio Evangelho e de Jesus é do serviço. Penso que não poderia ser outra e essa é a motivação, servir os outros, servir a Igreja, a Deus e a sociedade. O sonho é o sonho do Evangelho, é que Jesus e a sua palavra cheguem a todos e que o meu contributo possa permitir isso mesmo. Apesar da minha fragilidade, na consciência de que não sou perfeito e de que a fragilidade fará parte também do ministério. Para chegar a este momento tão denso, a este sinal tão forte, houve de certo uma história pessoal de encontros com Deus, com a Igreja, através da mediação de tanta gente. Por isso eu pedia-vos muito sucintamente que explicitassem 2, 3 momentos fundamentais, fundantes do vosso percurso vocacional. Olha, o primeiro momento, de facto, marcante foi a minha relação com o meu pároco. Na altura, foi o padre Rodolfo, que esteve 3 anos na paróquia e que foi desafiando, foi lançando vários desafios e foi desafiando a participar no pré-seminário e a colocar a questão de ser padre. Depois, o segundo momento, digamos assim, que mais me inquietou, que mais mexeu comigo, foi o dia em que fui crismado, onde me lembro do Monsenhor Leal Pedrosa, na sua homilia, que dizia que a felicidade de cada um está ao nosso alcance, basta que cada um queira e tenha vontade de a procurar. E, de facto, nesse momento, senti a vontade de dizer que sim, de começar esta aventura, digamos, de me atirar de cabeça, sem reservas.
E depois um terceiro momento, que esse foi mais de confronto pelo percurso académico, que foi o acompanhamento que fiz com o Padre Nuno, em que houve um momento da minha vida em que eu tinha que tomar mesmo a decisão e ele ajudou-me a pensar, a refletir e a tomar a decisão. E tu, Pedro? 2 momentos. A minha catequista, que me acompanhou durante os 10 anos de percurso de catequese, e depois o convite do meu pároco de então, portanto, para me inserir no grupo de acólitos da paróquia. Sobretudo foram esses 2 momentos mais marcantes. Fileno, qual é a tua opinião? Eu podia falar de 3 momentos fundamentais. Creio que um está relacionado com a família, com essa dimensão da vida, onde todos nós nascemos, e que no meu caso teve algumas particularidades, e onde Deus se revelou precisamente aí. Depois penso que é forçoso falar da comunidade paroquial, da comunidade cristã, que me acompanhou desde os primeiros passos da catequese e onde me fui inserindo em vários grupos, na liturgia, na caridade, na catequese, precisamente. E depois, a liturgia e a música foram 2 campos em que Deus se me revelou e que permitiu também que eu me encontrasse com Ele. Portanto, são esses os 3 momentos que elegi, digamos assim, para essa história. No âmbito da vocação sacerdotal que cada um de vocês procura responder, o celibato por amor do Reino dos Céus surge agora, nas vossas vidas, como um dom recebido e assumido. Quais são as vossas disposições internas na hora de acolher este dom? Convida a ir mais além do aqui e do agora, vivendo uma profecia encarnada na própria vida. Exatamente, viver essa profecia encarnada. É o dia-a-dia das nossas vidas, sem anularmos, como já foi dito, sem fugirmos e sem ignorarmos todas as tentações, mas é este sinal, e é este sinal que eu pretendo viver e que tenho vivido todos os dias, do serviço, da disponibilidade, da entrega 24 horas por dia. Faz confusão, se calhar, a muitas pessoas, mas é esta entrega. Eu costumo dizer agora a alguns que a minha família não é só o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, mas também é agora cada comunidade, que eu conheço e que não conheço, que desde o que o Sr. Bispo me disse que queria para Condeixa, para o Conselho de Condeixa, a partir desse momento eu rezo por eles, eu estou com eles e é com eles que neste momento estou, que sofro, que caminho, que me alegro, portanto, digamos assim, essa vivência, é esse entendimento, essa disponibilidade. Fileno, o que é que achas sobre isto? A disposição é de procurar amar como à maneira de Deus, como Jesus amou, de uma forma total, de alguma forma também desprendida, mas amar a todos. E essa é, digamos assim, a disposição fundamental para viver o celibato, como profecia do Reino dos Céus, precisamente. Qual é a tua opinião, Pedro? Ao longo deste meu percurso no seminário, foi sendo sempre uma questão amadurecida, sobretudo nos momentos em que me encontrava com o meu diretor espiritual. Realmente, abraçar o celibato é uma entrega radical, desinteressada e gratuita que nós oferecemos a nossa vida à Igreja. Viver como o próprio Jesus viveu, em castidade, em celibato. Claro que tem as suas encruzilhadas e existem sempre as tentações sempre as temos. No entanto, sempre com esta confiança de que realmente Deus nos chama a um coração indiviso, a um coração que não se prende só a este mundo, mas que se prolonga até à eternidade também. Ser chamado a viver já essa mesma eternidade no nosso mundo. Já aqui referiram, não vos tem faltado sinais de apoio e de encorajamento da parte de muitos fiéis, que nesta hora se alegram convosco e pelo vosso percurso vocacional. Mas também, a verdade, tem noção disso, é que a vossa vocação resulta numa autêntica provocação a muitos que estão nas periferias. Têm sido interpelados por uns e por outros, e como é que reagem a isso? É sempre desafiante e, de facto,
pelo menos tenho essa consciência de que é uma provocação. Conhecer, quando se diz que sou estagiário, acabei o curso de seminário, preparo-me para ser padre, agora vou ser ordenado diácono, quer dizer, há sempre esta surpresa e depois já o diálogo normal, com naturalidade, esta proximidade que vamos tendo e que vou tendo com todos, com todas as pessoas que conhecem, que não conhecem, mas que vão questionando abertamente e com simplicidade. De facto, mesmo para os mais novos, há este sentido de provocação. O porquê não? E nós os três tivemos essa sorte, no nosso 6º ano, de visitar muitas paróquias da nossa diocese e irmos provocando vários jovens a participar e a conhecer o projeto vocacional. De facto, somos sinais de provocação, sem dúvida. O que tens a dizer sobre isto, Pedro Simões? No meu caso concreto, tenho sentido interpelações muito mais de quem está dentro do que quem está por fora. No entanto, sinto sempre esta vontade de esclarecer que nem sempre esta questão da vocação sacerdotal desmistificar um bocadinho, porque não é nenhum tabu. As pessoas precisam de esclarecer e por vezes, ficam paradas na superficialidade disso e não veem para além. Limitam-se às opiniões deste mundo, terrenas, e não têm aquele alcance de eternidade, aquele alcance de Deus e da Igreja, infelizmente. Fileno, qual é a tua opinião? Sim, é frequente haver alguma uma surpresa da parte das pessoas por esta opção de vida. Eu reajo muito naturalmente, procurando contar a história da vocação, ainda que por vezes a opção não seja entendida à luz da vocação, mas sim, as pessoas, sobretudo dentro das comunidades por onde tenho passado, apoiam, são muito generosas e, portanto, sim, é uma provocação. Eu vou procurando, enfim, elucidar as pessoas com a história da vocação, na perspectiva de que vejam isto à luz de Deus e não à luz humana. É interessante considerar que vocês os três dedicaram o vosso mestrado em Teologia a 3 figuras cimeiras da fé cristã. Santa Teresa de Jesus, o Germano, o Beato Carlos de Foucauld, o Pedro, e o Padre Deon, o Nuno Fileno. Eu, da conclusão dos vossos textos, dos vossos trabalhos, pude recolher algumas ideias que gostava agora que comentassem também. Pedro, tu concluíste a tua tese de mestrado com esta frase, com este pensamento. O Beato Carlos de Foucauld foi certamente um cristão que soube interpretar e proclamar o Evangelho, utilizando a eloquência do silêncio, a força da fraqueza e a sabedoria da loucura da cruz. O encontro com Deus causou nele uma revolução tão grande que foi impelida a iniciar uma caminhada decisiva para a santidade, original, definitiva, sem olhar para trás. Ele continua a interpelar a humanidade ainda hoje, convidando-a a deixar a sua rigidez, as suas fronteiras tranquilizadoras, ou, achei muito interessante esta expressão, os pequenos confortos espirituais, para responder aos inúmeros desafios que ele enfrentou. Pedro, a missão que vão receber brota deste encontro que aqui referias. Quais te parecem ser os maiores desafios colocados hoje ao vosso ministério? Os maiores desafios colocados hoje ao nosso ministério é, por um lado, conciliar e preocupar-se com a formação permanente de quem já está dentro e, por outro lado, ter a audácia de ir à periferia e tentar buscar, sempre auxiliados e com a graça de Deus, aqueles que estão mais afastados, os que se afastaram da Igreja e os que nunca, por certas e determinadas razões, nunca ouviram falar do próprio Cristo. Tentar conciliar essas partes, preocupar-se ao mesmo tempo com os que estão cá dentro e depois também a preocupação de trazer mais fiéis, portanto, mais crentes à Igreja, verdadeiros convictos. Germano, terminas assim o teu trabalho em Teologia. Torna-se curioso porque nos nossos dias falamos preocupadamente de nova evangelização e esquecemos, porventura, do que é essencial. Segundo Santa Teresa de Jesus,
só podemos considerar a prática da evangelização ou da nova evangelização se primeiramente se viver uma relação permanente com Cristo. No fundo, o que nos é transmitido e que devemos transpor para o aqui e agora das nossas vidas é que corremos o risco de ainda não sabermos orar verdadeiramente. Contemplativos na ação, no fundo, a grande questão, não é? A mesma inquietação que perpassa cada um de nós. Germano, qual é o lugar a dar à oração no ministério diaconal que agora vão receber? Olha, eu acho que não é só no ministério diaconal, mas para todos nós. A oração deve fazer parte central das nossas vidas de cristãos. Claro que nós, no ministério diaconal, que vamos receber, devemos ter isso bem presente, porque só de joelhos diante de Deus é que nós conseguiremos ultrapassar todos os dias as dificuldades, as alegrias, porque não é só pedir a Deus nos momentos de aflição, é também dar graças. Por isso mesmo é que só nesta dimensão, só com este esforço, e é por isso que, ao falar de Santa Teresa e dos seus ensinamentos, era essa a atenção. O fazermos muitas coisas, mas rezamos essas coisas. Rezamos as nossas vidas. Eu sou capaz de rezar a minha vida todos os dias. Portanto, a oração é central, não só no nosso ministério de diáconos, mas também na nossa vida de cristãos. É nessa linha que eu concluía a minha tese de mestrado. Fileno, tu concluís o teu trabalho desta forma. O Padre Deon e a sua obra constituem um permanente desafio para os nossos dias. Foi um homem que soube conciliar a vida espiritual com a ação pastoral, demonstrando assim que a espiritualidade implica sempre sair de si para ir ao encontro do outro. Num tempo em que o sacerdócio ministerial corre o risco de perder a sua identidade, sobretudo devido à cultura dos nossos dias, que é marca de uma sociedade mais voltada para o imediato, o legado espiritual do Padre Deon constitui um guia atual para a vida dos sacerdotes. Fileno, o equilíbrio entre Marta e Maria é sempre difícil na vida ministerial. Como pensas o ministério de diácono consegui-lo? Bom, o desafio é para o diácono, é para o presbítero, é para os leigos, é sempre o mesmo, conciliar a espiritualidade, a vida espiritual e a pastoral. Eu penso que uma sem a outra corre o risco de não ser fecunda, portanto não é possível uma sem a outra. Uma pessoa que viva uma espiritualidade total, sem considerar a pastoral, corre o risco de uma espiritualidade desencarnada, fora do tempo, fora do mundo, e o contrário também não é bom. Alguém que se dedica inteiramente à pastoral sem reconhecer que é o próprio Deus que há de estar por trás de tudo isso, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus, tem o mesmo risco. Portanto, o desafio é este, é um equilíbrio difícil, mas necessário, entre a oração e a vida pastoral. E é essa que eu procurarei viver no meu ministério diaconal e presbiteral, se Deus quiser. Falamos de figuras do passado que ainda hoje falam a cada um de nós e ao nosso ministério, mas também podemos evocar mensageiros que hoje nos provocam. Em que medida o exemplo, o ensinamento do Papa Francisco interpela o ministério que estão prestes a receber? Ajuda-nos, como diz o Papa, muitas vezes, ajuda-nos a abrir as portas e a ir ter com as pessoas que estão mais afastadas. E, de certo, até mesmo com as pessoas que estão próximas. O sinal de proximidade, de simplicidade no dia-a-dia, como tantas atitudes e gestos que Ele nos tem mostrado. Obviamente que há aqui uma continuidade, não é? O Papa Francisco não vem terminar o ciclo de Bento XVI e agora começar algo novo. Há uma continuidade, mas há com um sentido renovado, um sentido mais simplificado, mais próximo. E é isso que, pelo menos a mim, me tem cativado.
Esta simplicidade de vida, no estilo de vida, a proximidade com as pessoas, o cuidado com a linguagem, podemos dizer as mesmas coisas de forma muito mais simples, muito mais próxima, para que nenhum de nós se sinta excluído. E o Papa, pelo menos a mim, tem-me ensinado, tem-me ajudado muito na sua forma de estar, na sua forma de falar, quando ele pede a cada um de nós para rezarmos por ele e com ele. É um testemunho de vida que cada um de nós deve aprender e deve viver. E tu, Fileno, o que achas? O Papa Francisco é um homem de gestos fortes. É um homem que, pelo gesto, pelo toque, acaba por cativar toda a gente, todo o mundo, para crentes e não crentes, e creio que isso é um desafio à proximidade. Creio que é o desafio maior do Papa Francisco à Igreja e ao mundo, a sermos próximos uns dos outros, a amarmos de facto como irmãos e a não termos medo, como ele próprio disse, de sujar as mãos na fragilidade do outro, porque aí está Deus, seguramente. Qual é a tua opinião, Pedro? A mim interpelou-me, sobretudo, no que diz respeito à linguagem. É um Papa muito mais acessível na linguagem, não querendo com isso desvalorizar o pontificado do Papa Bento XVI, muito pelo contrário. No entanto, o Papa Francisco é como que a cereja em cima de um bolo acabado de confeccionar. Realmente, a Igreja Universal estava a precisar de um Papa que fosse um bocadinho mais acessível na linguagem, que chegasse a todos, ao pobre, ao rico e ao pecador. E é o que está a ser realmente o pontificado do Papa Francisco. Finalmente, Evangelho e caridade também podem ser o resumo do ministério diaconal. Por sua vez, vocês escolheram como lema da vossa ordenação o pequeno versículo 22 do capítulo 9 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Fiz-me tudo para todos. Que pode a Igreja de Coimbra esperar de cada um de vocês? De facto, a passagem bíblica escolhida resume logo. Fiz-me tudo para todos, fazermos-nos tudo, estarmos disponíveis, estar disponível para aquilo que a Diocese de Coimbra concretamente precisar e esperar de mim, na pessoa do Sr. Dom Virgílio. Portanto, é esta disponibilidade, volto a dizer, o estar disponível 24 horas por dia para esta Diocese. Foi isso que eu aceitei, foi esse desafio que eu aceitei quando disse o sim, quando disse o meu sim e quando o vou renovando todos os dias. É fazer-me tudo para todos, fazer-me tudo para estar com todos, para continuar a caminhar próximo, como um, igual a eles, não diferente. E tu, Pedro? E na linha de seguimento daquilo que disse anteriormente em relação ao Papa Francisco, pretendo que o meu futuro ministério também seja assim, que realmente o meu ministério esteja centrado não só no pobre, mas também no rico e sobretudo também no pecador. Realmente o fiz-me tudo para todos, São Paulo assim o viveu e assim também eu espero viver como diácono e se Deus quiser depois como padre também. E tu, Fileno? É precisamente isso que São Paulo diz na carta aos Coríntios, estar próximo de todos. Eu penso que é um desafio muito grande e diz-lo o Papa Francisco, precisamente, esse da proximidade, que não tem fronteiras, pobres, ricos, periferias, é estar próximo de todos e penso que hoje é fundamental no ministério essa proximidade. E eu penso que a Igreja de Coimbra poderá esperar de mim alguém que está a caminho, que não é perfeito, alguém que tem também muita fragilidade, que procura fazer caminho com a Igreja e nesse caminho servir a Deus e aos outros, porque é assim que penso o ministério e concretamente o ministério diaconal. Muito obrigado por esta entrevista. Fica do nosso lado o desafio de vos apoiarmos na oração. Obrigado.